Olá, pessoal! Nesse roteiro, nós vamos falar sobre a democracia ateniense. São muitas as coisas que aproximam o que vivemos hoje, no nosso presente, de um determinado passado. Costumes, práticas e regras usualmente se baseiam em experiências anteriores. Mas será que ainda guardamos práticas em comum com o mundo antigo, mesmo sendo tão distante temporalmente? A democracia ateniense foi uma das bases mais importantes para o desenvolvimento de uma democracia moderna. Entretanto, o conceito elaborado na polis grega muito se difere do atual. O modelo ateniense baseava-se na democracia direta, ou seja, as decisões relativas à coisa pública eram tomadas pelo grupo de cidadãos que pertencia à polis. Tais decisões eram debatidas em espaços públicos, como a ágora. Por isso, havia o diálogo e debates dos diferentes projetos e propostas, e nessa sociedade a oratória era uma habilidade bastante útil. Este modelo se difere bastante do nosso modelo de democracia moderno, pois os cidadãos tinham o poder de decidir e deliberar sobre os assuntos públicos. Por isso, é caracterizada como uma democracia direta. Já no modelo moderno, as democracias são representativas e elegem-se representantes que façam valer as posições dos cidadãos. Outra diferença fundamental está no entendimento de cidadão. Em Atenas, eram considerados cidadãos apenas os homens gregos e livres. Ou seja, a minoria da população era efetivamente cidadã. Não se tratava de uma democracia da maioria, apesar de direta. Nesta sociedade, a democracia era um valor que regulava a vida em comunidade. Na pirâmide, podemos observar a organização dessa sociedade e como ela funcionava. No topo da pirâmide temos o grupo dos eupátridas. Os eupátridas geralmente eram grandes proprietários de terra e antes das reformas que resultou na forma de governo da democracia ateniense, eram os únicos participantes das decisões políticas. O segundo grupo, os demiurgos, formados por comerciantes e artesãos prósperos, mas também considerados cidadãos, que com as reformas passariam a participar das decisões políticas. No terceiro grupo, os georgóis e tetas. Georgóis eram pequenos agricultores, mas considerados como cidadãos, após as reformas políticas, passam a ter direito de participação nas assembleias. Já o grupo dos tetas eram trabalhadores marginalizados, pobres e que não eram considerados cidadãos, apesar de serem nascidos em Atenas. O quarto grupo, os metecos, formado por estrangeiros, uma vez que Atenas recebia um grande número de estrangeiros, e esses geralmente atuavam em diversos tipos de atividades. No entanto, não podiam participar da política. E por último, os escravos, que inicialmente podia ser georgóis ou tetas, que poderiam ter sido transformados em escravos por dívidas, né? E depois das reformas, os escravos passam a ser restritos aos prisioneiros de guerra. Todas essas mudanças ocorreram a partir das crises que resultaram nas reformas políticas. Entre essas crises estavam a escravidão por dívida. Como a escravidão por dívida era permitida, muitos georgóis fizeram empréstimos junto aos eupátridas e não conseguiram pagá-los. E não apenas perderam suas propriedades, como também se tornaram escravos. As pressões resultantes desta crise provocou importantes reformas. Entre elas estavam as reformas de Drácon, depois Solon e, por último, a reforma de Clístenes.
Drácon foi responsável pela criação do primeiro código de leis escritas, em 621 a.C. Depois, nas reformas de Solon, em 594 a.C., ele aboliu a escravidão por dívida e promoveu uma série de reformas que visava reduzir alguns dos privilégios dos bem-nascidos, que eram os eupátridas. De 510 a 507, Clístenes fez as reformas mais profundas, e instituiu um sistema de divisão e organização da população em demos, de onde vem o nome democracia, que eram agrupados em tribos. O demos era um agrupamento em tribos. Por sua vez, as tribos escolhiam os representantes para participar da bulé, com o objetivo de aprofundar a participação dos cidadãos na vida política da cidade. Clístenes também estabeleceu 2 princípios políticos importantes: o da isonomia, que previa que todos os cidadãos eram iguais perante a lei, e o ostracismo, que previa o exílio de 10 anos imposto aos que fossem considerados perigosos para Atenas. A democracia ateniense foi conquistada após disputas de poder e conflitos entre diferentes grupos sociais, comerciantes, artesãos e camponeses, e a aristocracia. Os eupátridas, ou bem-nascidos, no século VI a.C., conflitos entre o domus e a aristocracia apontava para o início de uma guerra civil. O magistrado Solon foi o escolhido pelos atenienses para encaminhar uma reforma nas leis com a criação de um tribunal do povo. Foi criada a Eclésia, que reunia todos os cidadãos maiores de 18 anos e nascidos em Atenas, e a bulé, um conselho formado por homens eleitos. Apesar das reformas propostas por Solon, o poder continuou na mão dos magistrados e as reivindicações seguiram. Somente com a ascensão de Clístenes, pai da democracia, ao poder é que estabeleceu a democracia em Atenas. Neste momento, foram elaboradas novas leis e efetivados novos mecanismos de organização da sociedade. Uma dessas medidas foi o ostracismo, que aqueles que representavam ameaça a Atenas eram excluídos por 10 anos. Essa medida foi importante para controlar possíveis tentativas de forma de poder. A democracia ateniense baseava-se em 3 princípios: isegoria, isonomia e isocracia. Ou seja, todos os cidadãos tinham direitos à palavra nas assembleias. A isegoria. Eram iguais perante a lei. A isonomia. E participavam de forma igualitária das decisões públicas, a isocracia. A partir de então, o poder não mais estava concentrado nas mãos dos eupátridas, mas as questões políticas eram debatidas e decididas por todos aqueles que eram considerados cidadãos. Mesmo representando a base do modelo de democracia modernos, pode-se concluir que a democracia ateniense se caracterizava por ser bastante excludente. Um número muito reduzido de homens detinha os poderes políticos nesse sistema. Mulheres, estrangeiros e escravos ficavam fora do sistema e não participavam das decisões públicas. Embora a noção de democracia estivesse diretamente relacionada à noção de cidadania, poucos desfrutavam dessa condição. Por isso é preciso muita cautela ao comparar os diferentes modelos de democracia ateniense e moderna.